Você, você sabe o que é aquele rastro branco que os aviões deixam lá em cima no céu? Muita gente acha que é só vapor d'água, mas a história é um pouco mais complexa. Aquilo são contrails, que são cristais de gelo que se formam quando o avião solta água quente no ar gelado lá em cima. Só que junto com essa água vem também toneladas de CO2 e outros poluentes invisíveis. Cada voo consome uma quantidade enorme de energia e com ela vem também um impacto ambiental que não é pequeno. E enquanto carros e ônibus caminham rápido para alternativas de baixo carbono ou eletrificação, os aviões têm um desafio que é bem diferente. Porque pensa aqui comigo. Não dá para colocar uma bateria de toneladas num Boeing e esperar que ele cruze o Atlântico. Não vai rolar. A aviação precisa de uma outra alternativa. E é aí que entra um nome que você vai ouvir cada vez mais: SAF, o combustível sustentável de aviação. Bora entender melhor? Esse é o 5º episódio da nossa série Energia em Movimento, uma parceria com o IBP, o Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis. Aqui, a gente fala sobre transição energética e sobre como o Brasil pode se posicionar nesse novo cenário global. Entender o que o SAF significa, vamos fazer uma viagem, vem comigo. O combustível da aviação nasceu junto com a própria aviação moderna. Lá no início do século XX, os aviões usavam gasolina de aviação mais leve e volátil. Mas com o tempo, os motores a jato passaram a exigir algo mais potente e seguro: o querosene de aviação derivado do petróleo. Foi ele que permitiu cruzar oceanos, transportar toneladas e fazer o mundo girar no ritmo das rotas aéreas. Só que essa dependência, ela tem um custo. Segundo a IATA, a Associação Internacional de Transporte Aéreo, a aviação é responsável por cerca de 3% das emissões globais de dióxido de carbono, de CO2. Nos últimos anos, o setor inteiro vem tentando responder a uma pergunta difícil: como reduzir essas emissões sem parar de voar? E a resposta, ou pelo menos a mais promissora até agora, é o SAF. SAF, sigla em inglês para Sustainable Aviation Fuel, é o combustível sustentável de aviação. Ele segue exatamente as mesmas especificações do querosene tradicional usado nos aviões, o famoso Jet A ou Jet A1, mas é produzido a partir de matérias-primas renováveis ou de resíduos orgânicos, como óleos vegetais, gordura animal, restos agrícolas e até mesmo CO2 capturado da atmosfera. O que muda é a origem, não o desempenho. Quimicamente, ele se comporta exatamente da mesma forma, de um jeito muito semelhante ao combustível fóssil, o que significa que pode ser usado nas aeronaves de hoje sem precisar trocar motor ou turbina. Mas, por enquanto, ainda em mistura com combustível convencional. Sabe, isso acontece porque o componente renovável isolado ele ainda não atende totalmente às especificações técnicas do querosene de aviação, como teor de aromáticos, densidade e viscosidade. Existem dois principais caminhos de produção, tá? Um é misturar o componente renovável com combustível fóssil quando já está pronto. O outro é o coprocessamento, quando matérias-primas sustentáveis entram junto das correntes de refino de petróleo. Ambos esses processos eles são regulados por normas internacionais, como as da ASTM International, que é o órgão responsável por certificar os combustíveis de aviação no mundo. Essas normas elas garantem segurança e padronização no uso do SAF. Já houve voos experimentais usando 100% SAF em caráter especial, mas essa ainda não é uma realidade comercial. No entanto, vale ressaltar que o diferencial do SAF está na origem. Enquanto o querosene convencional libera carbono que estava preso no subsolo há milhões de anos, petróleo, o SAF recicla carbono que já está circulando no planeta. Isso reduz as emissões em até 80%. Os números são da Organização da Aviação Civil Internacional. E para quem viaja, nada muda. O avião é o mesmo, o voo é o mesmo, o desempenho é o mesmo. Mas no planeta o impacto é outro. O primeiro voo comercial com SAF aconteceu em 2011 e de lá para cá o combustível vem ganhando espaço. Hoje, companhias aéreas da Europa e dos Estados Unidos já fazem voos regulares com misturas que variam entre 10% e 50% de conteúdo renovável. A meta é chegar a 100%
nas próximas décadas. A Organização da Aviação estima que o SAF deve ser responsável por 65% de toda a redução de emissões da aviação até 2050. E essa não é uma meta solta, tá? Governos do mundo inteiro já estão criando políticas para fazer com que isso aconteça. Na Europa, o regulamento ReFuelEU Aviation determina que até 2030, 5% em volume do combustível usado em voos comerciais venha de fontes sustentáveis. Nos Estados Unidos, o programa SAF Grand Challenge busca atingir 3 bilhões de galões produzidos por ano até o fim da década, 2030. E países asiáticos, como Japão e Índia, já lançaram planos nacionais para incentivar o desenvolvimento dessa indústria localmente. Mas se o SAF é tão promissor, por que ele ainda não está em todos os voos? Bom, tem alguns motivos. O primeiro é o custo. Hoje, produzir SAF pode custar de 3 a 5 vezes mais do que o combustível fóssil. Falta escala, falta infraestrutura e falta previsibilidade regulatória. E tem outro ponto. E esse é importante, tá? Para ser considerado realmente sustentável, o SAF precisa comprovar que reduz pelo menos 10% das emissões de gases de efeito estufa em relação ao querosene fóssil, levando em conta todo o ciclo de vida, desde a origem da matéria-prima até o momento em que o combustível é queimado, lá dentro do motor do avião. Por isso, os processos de certificação são rigorosos e os países vêm criando incentivos fiscais, contratos de longo prazo e programas de verificação justamente para garantir que o combustível seja competitivo e, de fato, sustentável. A ASTM International já aprovou 11 rotas tecnológicas diferentes para o SAF, mas todas ainda envolvem algum tipo de mistura com combustível fóssil. A meta é, no futuro, claro, chegar ao chamado 100% drop-in, 100% drop-in, quando o SAF puro pode abastecer qualquer aeronave, sem precisar de mistura. Enquanto isso, a certificação internacional é feita pelo programa CORSIA, criado pela Organização da Aviação Civil Internacional, que garante que o combustível cumpra critérios de sustentabilidade e redução de emissões. Um produtor brasileiro que tem a certificação CORSIA vai poder atender mercados internacionais. Mas olha, ainda há barreiras regulatórias, como, por exemplo, as restrições europeias ao uso de soja e etanol de primeira geração. Por aqui, o governo discute qual vai ser o modelo de certificação nacional. E a tendência é que o CORSIA também seja aceito no mercado doméstico, ao lado, pelo menos, de um possível esquema brasileiro próprio. A Lei do Combustível do Futuro, aprovada em 2024, traçou algumas metas que são claras. Reduzir em 1% as emissões até 2027 e 10% até 2037 na aviação doméstica. E ela também conecta o Brasil ao CORSIA, o acordo internacional que obriga companhias aéreas a compensar parte das emissões em voos internacionais. Além disso, existe um modelo interessante em discussão aqui no Brasil chamado Book and Claim. A ideia é tornar o uso do SAF mais acessível, mesmo onde ele ainda não está disponível fisicamente. Estranho, né? Mas olha aqui, funciona mais ou menos assim. Uma empresa pode comprar certificados do SAF produzido, digamos, em São Paulo e usar esse crédito em um voo que decola do Recife, mesmo que o avião lá tenha sido abastecido com combustível fóssil. Na prática, o atributo ambiental do combustível é separado do produto físico, ou seja, o SAF usado em São Paulo é contabilizado como fóssil. E o fóssil usado no Recife é contabilizado como SAF, graças a esse certificado. Esse modelo, por enquanto, vale apenas para o mercado doméstico e ainda enfrenta alguns desafios tributários e regulatórios, mas pode ser uma ferramenta importante para ampliar o acesso e estimular a produção de combustível sustentável de aviação no Brasil. O IBP destaca que o Brasil tem todos os ingredientes para ser protagonista nesse novo mercado: matéria-prima, tecnologia e capacidade de produção. Mas o avanço depende de um ambiente de negócios estável e de regras compatíveis com o cenário internacional, senão não tem jeito. A União Europeia, por exemplo, tem restrições sobre o uso de algumas matérias-primas, a gente já falou, soja, palma, por meio da sua diretiva, que é o RED III, que é o conjunto de regras que define o que pode ou não ser considerado sustentável lá dentro da Europa. Para que o nosso SAF seja competitivo lá fora, o país vai precisar mostrar rastreabilidade, sustentabilidade e eficiência. E tem um fator curioso: o SAF não é uma invenção isolada, é o resultado de décadas de avanço tecnológico em combustíveis, o mesmo tipo de pesquisa que lá atrás criou o etanol automotivo no Brasil. Pois é, esse mesmo caminho evoluiu para gerar combustível de aviação renovável. A diferença
A diferença é a escala do desafio. Um avião precisa de muito mais energia e muito mais potência do que qualquer carro. Mas a base, no fim das contas, é a mesma, tá? Aproveitar a biomassa para gerar energia limpa e eficiente. Segundo o IBP, o Brasil já tem projetos de produção de SAF em andamento, inclusive com parques industriais adaptados e novas plantas dedicadas. E mais, a rota ATJ, Alcohol to Jet, transforma o etanol em combustível de aviação, o que abre uma oportunidade gigante para o país aproveitar a sua liderança nesse setor, porque isso a gente tem, olha, há décadas. No fundo, o SAF representa algo maior do que uma simples troca de combustível, é um símbolo da transição energética aplicada a um setor que é um dos mais difíceis de descarbonizar. É tecnologia, política pública e engenharia trabalhando juntas. E o Brasil? O Brasil tem potencial para fazer parte dessa virada como fornecedor global. Mas é importante lembrar, essa transição não acontece de um dia para o outro. O petróleo e o gás permanecem parte fundamental da matriz energética, garantindo segurança e estabilidade. O desafio é fazer com que as novas soluções, como o SAF, cresçam junto com viabilidade econômica, segurança e impacto ambiental positivo. A aviação vive um momento de transformação que a gente talvez só veja uma vez por século. O combustível que move os aviões do futuro, ele já existe. E quando isso acontecer, o céu vai continuar o mesmo. Mas a forma como a gente chega lá em cima vai ser completamente diferente.